Nesta aula de Geografia do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, eu vou apresentar a segunda parte da unidade Espaços Agrários. O tema dessa aula será diferentes modalidades agrícolas. O conteúdo dessa aula está disposto nas páginas 12 a 16 do volume 6 e, terminada a aula, é necessário que vocês façam a revisão desse conteúdo nessas páginas citadas. Então, além dos mencionados conceitos de agricultura intensiva e extensiva, controversos, como foi mostrado na aula anterior, existem também outras formas de classificação dos sistemas agrícolas. Essa classificação, normalmente, ela ocorre em 3 modos de agricultura em função da intensidade de utilização de tecnologias e produtos químicos. Essa diferenciação, essa primeira que eu vou apresentar agora, ela tem sido bastante utilizada em função principalmente da tendência crescente para a aquisição de alimentos que são considerados mais saudáveis, ou seja, produzidos de formas mais naturais. Essas 3 formas são, então, a agricultura convencional, a agricultura agroecológica e a agricultura agroflorestal. A agricultura convencional ela é marcada pela utilização de sementes que a maioria delas são manipuladas geneticamente, ou seja, são sementes comerciais. A aplicação de adubos e fertilizantes industriais também é bastante representativa desse tipo de agricultura, e o controle de pragas normalmente é feito por meio de defensivos agrícolas, também produtos comerciais. Esse tipo de agricultura ele tem a tendência em gerar mais impactos ambientais, independente do tamanho da propriedade e das técnicas utilizadas. Já a agricultura agroecológica, ela faz uso de sementes nativas, ou seja, sementes chamadas crioulas, que são aquelas sementes desenvolvidas localmente pelos próprios produtores. A adubação e a manutenção do solo normalmente é feito por meio da aplicação da própria biomassa gerada pelo aquele sistema agrícola, sem o uso de fertilizantes industriais. Essa é uma característica marcante. Assim como o controle de pragas, que é feito por meio de técnicas naturais, sem aplicação de defensivos agrícolas. Esse tipo de produção, então, ele é feito com o mínimo possível de impactos ambientais, já que esse é o objetivo final, ou seja, gerar produtos agrícolas com o mínimo possível de impactos. Já a agricultura agroflorestal, ela ocorre por meio de plantações em meio ao plantio de árvores ou sem a derrubada da própria mata, ou seja, ela ocorre em meio à própria mata. Então, isso quer dizer que ela combina a produção agropecuária com a produção silvicultural, ou seja, a produção de algum tipo de árvore ou até mesmo a fruticultura. A utilização do sombreamento e do humus, ou seja, da matéria orgânica gerada pela própria mata, pela própria vegetação florestal, ela é utilizada para adubação e para o controle de ervas daninhas que possam vir a nascer ali no meio daquela cultura. Ainda com relação a essas diferentes modalidades agrícolas, diferente da produção convencional, esses 2 últimos sistemas, o agroecológico e o agroflorestal, eles buscam a sustentabilidade ambiental, ou seja, o que é isso? É a produção agrícola de uma forma menos agressiva, de uma forma que aquela produção ocorra gerando o menor número de impactos possíveis. Essas 2 técnicas, apesar delas, num primeiro momento, parecerem mais trabalhosas e menos rentáveis, elas têm se revelado bastante eficientes e produtivas. Inclusive, o mercado para o tipo de produto feito por esses 2 tipos de sistema tem se mostrado crescente e é uma alternativa viável em muitas situações. Além dessas classificações já vistas, há outros critérios para definir tipos de agricultura. Então, é muito praticado critérios que definem o tipo de produção agrícola com base em sua finalidade, no sistema que ela emprega e nas principais técnicas que ela utiliza, que é o que nós vamos ver daqui para frente. Com relação à finalidade, são 2 principais tipos. A finalidade pode ser a própria subsistência do agricultor, então por isso ela é chamada de agricultura de subsistência,
Mas a finalidade ela também pode ser comercial, ou seja, ela pode querer gerar produtos para ser comercializados. Então, quando isso ocorre, ela é chamada de agricultura comercial. Na agricultura de subsistência, essa produção ela é destinada ao consumo do produtor e dos seus próprios familiares, podendo ou não haver a comercialização do excedente produtivo. E quando esse excedente ele é comercializado, normalmente ele é comercializado em escalas locais, já que não é um grande volume de excedente. Também é comum, nesse tipo de agricultura, a prática de trocar entre produtores que se dedicam a culturas diferentes essa produção. Então, o produtor A produz uma determinada quantidade de produto X, enquanto o produtor B produz uma determinada quantidade de produtos Z. Então, essa troca é feita entre produtor com base no tipo de produção que um proporciona em relação ao outro. Outra característica é que ela normalmente é associada a pequenas propriedades, utilizando técnicas mais simples. Devido a isso, existe um pouco acesso de crédito, ou seja, esses produtores eles não têm muito acesso a linhas de crédito para financiar a própria produção, o que normalmente implica em menor produtividade devido aos poucos recursos utilizados. Já a agricultura comercial, seu principal objetivo é destinar esses produtos ao abastecimento do mercado. A inserção desse produtor comercial, normalmente ela ocorre em uma cadeia produtiva de abrangência variada. Pode ser uma cadeia produtiva local, mas também pode ser uma cadeia produtiva regional, nacional, até mesmo global. Sendo que essa abrangência, essa inserção, não é uma característica tida como relevante, como determinante para tratar a agricultura como comercial ou não, é apenas uma particularidade. Uma característica desse tipo de produção é a expressiva utilização de tecnologia e, ao contrário do tipo mencionado antes, aqui existe sim um grande acesso ao crédito, que é um dos critérios que confere a grande possibilidade de fazer grandes produções independente do tempo que é utilizado. E essas características elas também são relativas à agricultura comercial, independente do tipo de propriedade. Então, existem agricultores comerciais em grandes propriedades, mas também existem em pequenas propriedades. Existem agricultores comerciais que são familiares, outros que não são familiares, como também existe agricultura comercial para produtos orgânicos e para produtos convencionais. Um outro tipo de diferenciação, então, é com relação ao sistema empregado. São 6 sistemas diferentes, vou falar sobre cada um. Então, primeiramente, com relação aos 2 primeiros sistemas. Então, a roça tropical e a agricultura irrigada. Roça tropical, também chamada de agricultura itinerante, é um sistema que utiliza a abertura de clareiras na vegetação nativa. Essas clareiras elas são feitas normalmente por meio da derrubada e queimada de parte dessa vegetação e o plantio ocorre sobre aquele substrato restante fertilizado pelas cinzas das queimadas. O que ocorre nesse tipo de sistema é uma sensível redução da fertilidade em poucos anos. Então, com isso, o agricultor ele é obrigado a abandonar aquela área e passar para uma área adjacente, ou seja, ele abre uma nova clareira e desloca a sua produção para outras áreas. Esse tipo de produção ele é comum entre camponeses de países pobres, bem como na agricultura indígena primitiva. Já a agricultura irrigada, ela é caracterizada por viabilizar a produção em regiões com restrições hídricas, normalmente regiões onde o solo tem um déficit hídrico ou regiões onde determinadas estações do ano chove pouco ou praticamente não chove. Então, isso é feito por meio de técnicas de irrigação que podem ser modernas ou às vezes não tão modernas e adequadas ou não com relação aos princípios de conservação. Então, 2 grandes exemplos é a fruticultura praticada em regiões de pouca chuva. Então, a gente pode citar como exemplo a região do Nordeste brasileiro, onde a agricultura irrigada aproveita a grande fertilidade do solo para a produção de frutíferas diversas, que atendem tanto ao mercado interno quanto ao mercado externo, como também na região da Califórnia, uma região
semidesértica, onde chove muito pouco, mas onde o solo tem características adequadas para a produção de algumas frutíferas, principalmente uva, já que isso é determinante também para aquela região ser uma grande região produtora de vinhos. Outros dois tipos de sistema é o plantation e agricultura moderna. O plantation ele foi típico durante boa parte do período de exploração colonial, e ele ainda é muito expressivo em alguns países periféricos. Ele é caracterizado principalmente pela monocultura e pela prática em latifúndios. E essa produção, normalmente, ela é voltada para exportação. Como exemplo, a gente tem a exportação de soja no Brasil. Então, uma monocultura praticada em um país periférico, no caso o Brasil, e visando principalmente exportação. No período colonial, esse tipo de produção visava principalmente o abastecimento da metrópole, já que essas culturas eram praticadas em países da América do Sul ou da África e visavam o abastecimento das metrópoles. O que é marcante nesse sistema é o uso de mão de obra abundante e com pouca qualificação. Na época do período colonial, era mão de obra escravizada. Atualmente, um tipo de mão de obra onde a pessoa muitas vezes não tem a remuneração adequada e a justificativa é principalmente a pouca qualificação. No entanto, ainda hoje, essa mão de obra ela está sendo preterida, ela está sendo deixada de lado em função da mecanização crescente desse tipo de cultura. A agricultura moderna ela teve um grande impulso, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a partir do argumento de atender a demanda crescente da população mundial por alimentos cada vez mais produtivos e mais duráveis. Ela é marcada pelo emprego contínuo de novas técnicas, especialmente a mecanização, e a adoção de produtos químicos sintéticos, tanto para a fertilização do solo quanto para o combate a pragas. E a elevada produtividade desse tipo de agricultura ela teve um impacto muito grande globalmente, principalmente na década de 1960. E exatamente por isso esse processo ficou conhecido como Revolução Verde. Atualmente, a agricultura moderna tem lidado com o surgimento de novas demandas. Então, por exemplo, a produção de biocombustíveis em escala mundial e o crescimento da demanda para a produção agroindustrial. Então, são dois nichos que são marcantes na agricultura moderna. Então, boa parte da produção é visando atender essas duas demandas. E o que é relevante para que se entenda o porquê do nome moderno é sempre a incorporação de novas técnicas. Então, atualmente, podemos citar a manipulação genética de sementes e a nanotecnologia, que são fatores fundamentais para o aumento da produtividade nesse tipo de agricultura. E isso, no entanto, provoca o aumento das diferenças entre a agricultura moderna e as práticas tradicionais, exatamente pela inserção em uma cadeia produtiva com elevado grau de sofisticação e financiamento. Então, isso é marcante na agricultura moderna e é algo que não é praticado na agricultura tradicional. Outros dois tipos de sistema são a jardinagem e a hidroponia. A jardinagem é um sistema muito empregado em sociedades do leste e sudeste da Ásia. E ela é caracterizada principalmente pelo grande contingente de mão de obra e pela maior parte dos trabalhos ser realizado de forma manual. Então, isso é que gera o nome jardinagem. É um tipo de agricultura também fortemente associada à produção de arroz, mas também se associa a outras culturas. E, ao contrário do pensamento que se tem em relação à grande produção, à grande produtividade desse tipo de agricultura, ela não é praticada em grandes propriedades, mas sim em pequenas propriedades, que se utiliza principalmente de pequenos vales inundados em regiões de encosta de montanha, ou seja, regiões onde não é viável a mecanização. Então, é exatamente por isso a grande demanda por trabalhos manuais. O outro sistema é a hidroponia, que consiste no cultivo sem o uso de solo ou qualquer outro substrato. Então, com isso, os nutrientes são fornecidos por meio de uma solução líquida que se torna uma solução nutritiva para a planta. É um tipo de sistema que visa a produção em larga escala
e normalmente é realizado em estufas, destinado principalmente ao cultivo de hortaliças. As vantagens desse tipo de sistema estão associadas à nutrição balanceada, a normalmente se utilizar poucos defensivos agrícolas e à grande economia de água que esse sistema proporciona. Com relação às principais técnicas, que também são 6, eu vou falar novamente duas a duas. Então, as duas primeiras técnicas são a associação de culturas e a utilização de adubos e fertilizantes defensivos. A associação de culturas, na verdade, é uma combinação de culturas diferentes em um mesmo espaço. Elas podem ser de dois tipos. Primeiro, simultânea, ou seja, quando culturas temporárias, como por exemplo milho, feijão, amendoim, são intercaladas a culturas permanentes, como por exemplo o café. Já o outro tipo é a sucessiva, onde ocorre rotação de culturas. Então é muito comum se utilizar o plantio de leguminosas e cereais de forma intercalada, visando principalmente a recomposição do solo por meio da fixação de nitrogênio por nódulos nas raízes das plantas leguminosas. Então é muito comum, por exemplo, o uso de trigo, soja e milho, ou seja, 2 cereais intercalados por uma leguminosa. Com relação à utilização de adubos, fertilizantes defensivos, isso é muito importante quando se analisa o uso de substâncias naturais ou sintéticas, com o objetivo principalmente de melhorar a fertilidade do solo. O uso de defensivos, que na legislação brasileira é chamado de agrotóxico, ele também é utilizado principalmente para o combate a pragas. No entanto, a grande observação que se tem sobre esse tipo de técnica é que o uso indiscriminado dessas substâncias, associado principalmente à contaminação das águas, pode provocar sérios problemas, tanto à biodiversidade quanto à própria cultura local, que isso pode levar ao seu esgotamento. Então, além da contaminação das águas, pode ocorrer contaminação dos próprios alimentos, contaminação da biodiversidade do entorno e até mesmo danos à saúde dos próprios agricultores. Outras duas técnicas são as curvas de nível e o plantio direto. O traçado das culturas em nível é uma técnica utilizada para se evitar a erosão, principalmente em terrenos inclinados. Esse traçado, essas linhas onde são feitas as produções, onde é feito o cultivo, ele é perpendicular à inclinação do terreno, exatamente para diminuir o escoamento superficial das águas das chuvas e aumentar a infiltração no solo. Em terrenos muito inclinados, normalmente é feita a construção de terraços, que é o nivelamento daquela encosta em diferentes patamares, onde as culturas são implantadas, ou seja, as linhas de culturas são efetuadas cada uma em um patamar diferente. Já o plantio direto, ele é uma técnica que não necessita do revolvimento do solo, com maquinário pesado principalmente. Então, com isso, o plantio ocorre sobre a cobertura vegetal morta ou sobre a palhada remanescente da cultura anterior, sendo que essa própria cobertura vegetal é utilizada como um adubo natural. E é considerado uma técnica vantajosa principalmente pelo baixo custo e pela boa preservação ambiental, principalmente das características do solo. As outras duas técnicas são a utilização de máquinas e equipamentos e sistemas de irrigação. A utilização de máquinas e equipamentos ela teve seu uso crescente e praticamente generalizado, tanto de máquinas quanto de implementos agrícolas, sendo que esse sistema tem vantagens como tem também desvantagens. A grande vantagem é proporcionar uma maior produtividade. Então, a máquina ela agiliza o processo, pode ser um processo de plantio, como também pode ser um processo de colheita. Então, ela agiliza o processo e permite um maior rendimento dessa produção. No entanto, seu uso excessivo ele tende a esgotar e compactar o solo, o que facilita os processos erosivos e, muitas vezes, exige maior aplicação de fertilizantes, algumas vezes exigindo até irrigação artificial devido à compactação e impermeabilização do solo. Já os sistemas de irrigação, eles podem ser tanto naturais quanto artificiais. Sistemas naturais, eles utilizam tanto a água das chuvas quanto do derretimento de neve e geleiras, ou até mesmo de rios e lagos.
Um outro sistema, considerado um sistema natural, é o uso de terras inundadas, como já foi dado o exemplo das culturas do leste e sudeste da Ásia, com as praticadas para risicultura, ou seja, para cultivo de arroz. Também um outro exemplo é a agricultura de vazante, que utiliza áreas férteis das várzeas dos rios, ou seja, no período de cheia, aquela área é alagada e no período de vazante, ou seja, no período em que o rio volta à sua vazão normal, se utiliza aquelas terras das margens fertilizadas pela própria elevação do rio. Já os sistemas artificiais dentro dos sistemas de irrigação é que são mais marcantes. Então, muitas vezes, eles consistem na construção de diques ou na transposição de águas superficiais ou até mesmo subterrâneas. No entanto, a eficácia e o desperdício dessas técnicas são muito variáveis, depende muito do seu emprego e da forma como ele é gerenciado. Alguns exemplos desses sistemas, então, são um sistema de gotejamento, que consiste em mangueiras levadas até as culturas com pequenos orifícios por onde a água vai gotejar. Existem sistemas de aspersão, que consistem em espirrar a água sobre as culturas, normalmente está associado a um grande desperdício de água, e a microaspersão, que é um melhoramento do sistema anterior, que trabalha a partir de pequeno volume de água e alta pressão. Então, a partir do conteúdo que foi visto nessa aula, vocês vão fazer a seguinte atividade. Vocês vão citar um exemplo de produção agrícola e dizer, com base no que foi visto, como ela pode ser enquadrada, dando um exemplo com relação à sua finalidade, outro com relação ao sistema que é empregado nesse tipo de produção e um terceiro com relação à principal técnica utilizada nesse tipo de produção que vocês deram como exemplo. Então, finalizada a aula, vocês vão ler esse conteúdo, vão estudar o que está disposto nas páginas 12 a 16 e na próxima aula a gente continua falando dos espaços agrários.